Então, aí a organização da cena do incidente de múltiplas vítimas, o atendimento às vítimas propriamente dito. Vamos ver como é que funciona. Então, eu te falei sobre o posto médico avançado, né? Então, na ocasião de um incidente de múltiplas vítimas, as vítimas rapidamente serão evacuadas da zona quente, certo? Zona quente é o foco do incidente, então eu preciso tirar vítimas de lá, certo? Acima de 10 vítimas, ela vai passar por um local intermediário chamado posto médico avançado, tá? Ela não vai ser removida diretamente para o hospital, tá? Então, ela vai passar lá pelo posto médico avançado, que está lá na zona fria. Lembra disso? O posto médico avançado, quais são as finalidades das ações? Primeiro, vai ser classificado, os pacientes, serão classificados por gravidade, certo? Vamos executar as intervenções emergenciais, relembrando, né, que essa sequência de ABCDE, ela já teve uma alteração, nós já falamos sobre isso, sobre o XABCDE, e aí a gente vai organizar a distribuição dessas vítimas, conforme os recursos hospitalares que a gente tem para aquela situação, certo? Ok. Quem vai definir isso? A central de regulação, tá? Então não é eu e você, ou o próprio médico lá do posto médico avançado, é a central de regulação, tá? Então vamos ver como é que vai funcionar essa central de regulação. Então tem um coordenador lá do PMA, tem um coordenador lá da lona verde, tem um coordenador lá da lona amarela, tem um coordenador lá da lona vermelha e tem um coordenador lá do transporte, né? Tem o pessoal da lona cinza também, que a gente já conversou, certo? Que eles vão ser os últimos a serem removidos, né? Quando vai ser montado um posto médico avançado? Quando o número estimado de vítimas forem acima de 10 pessoas, tá? Quando o número estimado de vítimas superar a capacidade de transporte. Então, a minha capacidade de transporte é para 3 pessoas e agora eu tenho 8. Então, é uma situação complicada, né? Então, pode acontecer falta de veículos para transportar todas as vítimas e pode acontecer lentidão na evacuação por N problemas, tá? Quando que a gente vai montar? Quando houver demora na evacuação. Por quê? Porque eu preciso de uma adequada avaliação, um tratamento e confirmação do destino daquela vítima, tá? Quando houver probabilidade de vítimas em massa, mesmo que não tenha sido confirmada e nem descartada, existe só uma estimativa. A gente não pode esperar acontecer para depois se organizar. A gente tem que se organizar antes de que aconteça, né? Então a gente já está trabalhando aí com a prevenção, tá? Todos os que trabalham em atendimento pré-hospitalar devem estar treinados e capacitados para a montagem do posto médico avançado. Por isso que lá no SAMU a gente faz, né, costuma fazer o exercício, o incidente de múltiplas vítimas, pelo menos uma vez por ano. Não é sempre que acontece, não é todo ano rigorosamente, mas na medida do possível a gente faz, né? Então eu já tive, desse tempo todo que eu tô lá, eu já tive a oportunidade de participar desse da UBRA que eu te falei. Aí nós fizemos uma na TO 050, fizemos uma na rotatória da feira da 304 Sul, fizemos uma na rotatória da JK. Então sempre eventos muito volumosos, né, com muitas vítimas, porque além de a gente treinar o socorrista, que todos nós precisamos estar em treinamento o tempo todo, a gente vê a capacidade da organização, o quanto a cidade está preparada, o quanto as equipes especializadas. Será que o policiamento de trânsito está preparado? Será que o pessoal da Guarda Metropolitana, por exemplo, está preparado? Será que o pessoal do SAMU está preparado? Então, é para a gente também treinar. O objetivo também é treinamento, tá? Então, onde que a gente vai montar? Na zona fria, nós já falamos isso em outro momento, né?
terreno pouco acidentado e visível. Então eu tenho que escolher um terreno, além de ser na zona fria, eu preciso escolher esse terreno, que ele tem que ser bem maior, o mais plano possível e visível, né? Todos precisam enxergar, tá? E também eu preciso pensar no acesso às ambulâncias. Não adianta eu montar o posto médico avançado lá num local maravilhoso, pouco acidentado, bem planinho, bonitinho, mas a ambulância nunca vai chegar lá perto. Então não resolvemos a situação. Então tudo precisa ser pensado em conjunto, tá bom? Quando que eu vou montar? Na suspeita de envolvimento de produtos perigosos, então aí a gente tem certeza absoluta que tem produto perigoso por conta da cor da fumaça, né? E posicionar fora do alcance do vento que vem da zona quente e do sentido do escoamento de líquido, se houver. Então, eu também preciso pensar nisso. Então, você veja que são muitos fatores que vão me levar a definir onde vai ser o local do posto médico avançado. Não é um local em qualquer lugar. Ah, cheguei em qualquer lugar da zona fria e vou montar. Não. Além de ser na zona fria, precisa ser pensado estrategicamente. Tá legal? Onde que eu vou montar, então? No ponto mais próximo e seguro entre a saída da zona quente e a rota de saída das ambulâncias, tá? Fácil aproximação de vítimas, né? Tem que ser um acesso fácil, sem travessia de veículos e com identificação fácil dos postos ali, tá? Então aqui tá um exemplo, tá vendo? Então aqui eu tenho a lona vermelha, aqui eu tenho a lona amarela e aqui eu tenho a lona verde, tá? Então eu vou precisar 3 áreas, né? A vermelha, a amarela e a verde. Além disso, além das lonas, os responsáveis por os coordenadores de cada lona, eles vão usar um colete equivalente à cor. Então, o coordenador da lona vermelha vai usar um colete vermelho, o coordenador da lona verde vai usar um colete verde e assim por diante, para que os demais socorristas enxerguem com facilidade onde estão esses coordenadores, tá? Bandeiras e cones também para poder fazer a sinalização, iluminação e cobertura, posicionar as áreas vermelha e amarela próximas. Então, ó, vermelha e amarela estão próximas, né? No melhor acesso para as ambulâncias. Por quê? Essas aqui não serão as vítimas que a gente vai remover primeiro? Então, o acesso está bem fácil, tá? Então, para essa chegada e saída das ambulâncias, certo? E a amarela também está perto. Porque depois dessa gravidade aqui, a próxima gravidade é a lona amarela, tá? Como que vai ser montado? Então, vai se posicionar a lona verde distante das demais lonas. Por quê? Porque o pessoal da verde, acho que já comentei com você nessa aula, ele tá andando, ok? A gente falou isso agora. Mas se ele tá andando, ele tá desesperado, ele tá com dor, ele vai pegar no braço do socorrista, ele vai, socorrista, vem cá, me ajuda, eu tô morrendo, e eu perdi minha mãe tava comigo nesse ônibus, e pelo amor de Deus, me ajuda. Então ele causa um tumulto grande na cena, né? Então a gente vai deixar ele afastado para que a gente diminua aí o estresse da situação. A situação já é estressante. E a gente vai melhorar aí o estresse se a gente deixar esse pessoal da lona verde mais longe, tá? A gente vai fazer o mesmo com as vítimas cinzas, né? Aquelas que estão em óbitos, além de elas serem as últimas a serem removidas, também vai causar um estresse emocional muito grande para aquelas vítimas que estão vivas, né? Mesmo que estejam doentes, passando mal, se sentindo ruim ou com dor, mas o fato dela ficar ali próximo à lona cinza, isso vai causar um estresse muito grande, um mal-estar muito grande. Então a gente também tem que pensar aí estrategicamente nessa situação, tá? Como que eu vou transportar essas vítimas, né? Então vai depender muito das condições de segurança da cena, tá? Então você veja que tudo vai circular em torno da segurança de cena. Então, se eu tiver cena segura, está segura a cena, não tem outros perigos, não podem acontecer outros incidentes ou acidentes por causa daquele, então a gente vai pranchar, certo?
Não tem cena segura, a cena está insegura, pode acontecer um novo acidente. Então a gente vai transportar rapidamente. E outra situação, é muito comum que a estrutura não tenha quantidade de pranchas suficientes para transportar aquela quantidade de vítimas também, tá? Então, no caso de uma situação insegura, a retirada das vítimas vai ter que ocorrer de forma rápida, né, da zona quente, para levar imediatamente para a zona fria para atendimento. E aqui a gente está vendo, né, esse transporte é chamado transporte de bombeiro, né? Quando nós estivermos na nossa prática, a gente vai aprender a fazer alguns transportes aí parecidos com esse também, além do transporte de bombeiro, tá bom? Como é que eu vou posicionar as vítimas, né? Então, as vermelhas e as amarelas. Eu vou manter essas vítimas na prancha na medida do possível, porque eu vou precisar remover essas vítimas para o hospital. Então, eu já tô com essas vítimas já da maneira ideal para que elas sejam transportadas, tá? Então, na medida do possível, eu vou deixar essas vítimas nas pranchas, tá? Essas vítimas, elas serão posicionadas paralelamente. Acho que você está conseguindo enxergar, mas olha o detalhe interessante. A cabeça da vítima está para fora da lona. Todas as cabeças estão para fora, tá? E vai existir um motivo muito interessante para isso, você já vai ver, tá? Cabeça para a borda da lona, porque vai facilitar a manipulação das vias aéreas, né? Então, os profissionais que farão atendimento, eles precisam ter ali espaço e facilidade para fazer o trabalho deles, né? E precisa haver também um espaço lateral entre uma vítima e outro, justamente também por causa das manobras que precisarão ser feitas, certo? Como é que eu vou posicionar as vítimas verdes, então? Geralmente elas vão ficar sentadas, né? Então, você tá vendo aqui? Tem uma senhora com uma criança ou duas crianças, não dá pra gente ver bem. Então, eles estão sentados. Manter atenção e apoio psicológico para que eles não saiam da área, porque, como eu te falei, ele é aquela vítima que está andando e ele quer ir atrás do pai, quer ir atrás da mãe, ele está com dor e ninguém está cuidando dele, ele vai morrer. Então, ele pode se levantar e vai atordoar lá a situação ali onde estão sendo feitos os atendimentos de vítimas mais graves. Então, uma vítima que eu preciso ficar extremamente atento e controlá-lo ali na situação, tá? Lembrando que eles não estão isentos de risco. Ele não está isento de risco. Ele pode ficar mais grave ali em poucos minutos ou ainda na situação, tá? Só que neste momento ele não é o pior de todos. E como ele não é o pior de todos e ele se sente com dor e ele quer resolver, ele não quer nem saber. Muitas vezes ele não quer nem saber de quem está mais grave do que ele. Ele quer pensar nele. Ele quer que ele seja atendido, porque ele acha que ele estão tendo descaso com relação à gravidade do problema dele, tá? Existe também uma hierarquização e comando na cena do incidente de múltiplas vítimas, né? Então, quando se fala em incidente de múltiplas vítimas, é preciso haver integração. Se a integração não existir, a gente não faz atendimento adequado. Tem que ter trabalho em equipe, né? Vaidade nessa hora não entra, não pode de forma nenhuma. Tem que ter organização, você tá vendo, né? Como é que a organização é feita. Então, quando a gente tem equipes treinadas, a coisa acontece de forma espetacular. Tem que ter comando, tem que ter comunicação e tem que ter controle, tá? Então, qual é a questão das funções agora da regulação médica, né? Ela vai despachar e remanejar os recursos para a cena. Então, ela vai ver quais recursos ela tem e ela vai despachar esses recursos. Ela precisa orientar os hospitais de destino o que está acontecendo. Ela vai avisar, olha, eu estou chegando aí com 15 pessoas aí no seu hospital, então fica atento, prepara a sua equipe para receber essas vítimas. Vai orientar os hospitais para o acionamento do sistema de atendimento a múltiplas vítimas. Então, assim como o pré-hospitalar
tem um atendimento, já tem um protocolo de atendimento, já tem um planejamento montado, já tem um plano montado, o hospital também precisa ter um plano montado. E esse plano vai ser acionado nesse momento também, tá? E também a regulação vai ter que responder às demandas do coordenador do PMA. Você lembra que esse coordenador do PMA, ele está lá na zona fria, ele está lá acolhendo aqueles pacientes, você lembra dessa história? Então, a comunicação está sendo feita entre regulação médica e o coordenador do PMA, do posto médico avançado, tá? Existe o coordenador de transporte, que geralmente é um bombeiro, tá? Então, ele vai classificar e vai alinhar os veículos de suporte avançado de vida e suporte básico de vida. Então, você já sabe, você conhece o SAMU, você fez uma visita técnica lá e você viu que nós temos a ambulância de suporte avançado de vida e a ambulância de suporte básico de vida. Então, ele também tem esse conhecimento e ele está alinhando essas ambulâncias, tá? Então, ele vai ver qual vítima vai no suporte avançado e qual vítima vai no suporte básico, tá? Ele vai informar a disponibilidade de viaturas lá para o coordenador do posto médico avançado. Que ele vai avisar, olha, doutor, já chegou aqui de volta duas USAs, né? Já tenho mais duas USAs aqui disponíveis. Eu tenho 2 unidades de suporte avançado disponíveis aqui. Tá? Então, você está vendo como a comunicação está funcionando? A coordenação está funcionando tudo bonitinho? Ele vai organizar a entrada e saída das ambulâncias conforme foi solicitado, né? Então, o médico vai falar, não, então, por enquanto eu preciso só de uma USA, só de uma unidade de suporte avançado. Ele vai organizar isso aí, tá? E ele vai informar as necessidades ao coordenador do posto médico avançado. Quem? Esse coordenador de transporte. Tá? Ele vai falar para ele quais são as necessidades que ele está tendo ali naquele momento. Então, você percebe que a responsabilidade do coordenador do posto médico avançado, ela é monstruosa. Então, ele precisa estar extremamente bem preparado para poder agir ali como coordenador. Tá bom? O coordenador geral do PMA, né, o médico do posto médico avançado, ele vai coordenar as ações de saúde, ele vai distribuir, ele vai definir como é que vai ser feita a distribuição dos profissionais para atendimento, ele vai ordenar a saída, o destino e o tipo de transporte das vítimas, ele vai informar e solicitar recursos adicionais para a regulação médica, e ele vai determinar o encerramento das ações de saúde. Então, quando finalizou o incidente de múltiplas vítimas, já foi feito tudo o que podia ser feito, organizou bonitinho, atendeu, removeu as vítimas, fez evacuação, tudo, aí ele vai determinar, ele vai dizer quando estão encerradas as atividades, tá? Então, você observa aqui que a gente tem até um megafone, ou seja, falamos em comunicação, a gente precisa ter métodos e maneiras de comunicações adequadas para aquelas situações, tá? Sejam lá quais forem os métodos que a gente estiver usando. Aí o coordenador do posto médico avançado, vermelho e amarelo, precisam ser médicos, tá? Então, quem coordena lona vermelha, quem coordena lona amarela é um profissional médico, tá? Ele vai coordenar as equipes, ele vai organizar o fluxo de saída das ambulâncias, né? Ele vai falar, ó, esse paciente aqui precisa ser removido antes desse aqui, por exemplo. Ele vai selecionar os mais críticos, né, como eu estou te falando. Ele vai equilibrar os recursos conforme a demanda, tá? Então, ele precisa ter essa sabedoria aí também. E ele vai atualizar o coordenador do posto médico avançado, né? Então, ele vai colocar esse coordenador a par do que está sendo feito, tá? O coordenador da verde, né, da lona verde, pode ser um enfermeiro. Então, aqui não é obrigatório que seja um médico, tá? Ele vai reavaliar os casos, ele vai tratar os ferimentos leves ali na cena mesmo, ele vai solicitar apoio se for necessário, se ele sozinho não conseguir dar conta da demanda, e ele vai orientar para transporte simples, ou seja,
A vítima verde, ela não vai de ambulância para o hospital. A vítima verde vai de qualquer outro veículo, claro que eu estou falando quando eu não tenho quantidade de ambulâncias suficientes, né? Estamos falando de um incidente de múltiplas vítimas. Então, a vítima verde, ela não vai ocupar uma ambulância, não importa a categoria da ambulância. Ela vai de ônibus, ela vai de carro, ela vai de Uber, ela vai de qualquer jeito, menos de ambulância, tá? Porque os nossos recursos estão sendo otimizados para aquelas vítimas de maior gravidade nesse momento, ok? E a equipe de suporte básico? Quais são as funções? Vai depender muito da disponibilidade dos recursos e da necessidade naquele momento ali no posto médico avançado, tá? Então, quando o profissional chega na cena, o que ele faz? Ele se apresenta para o chefe do PMA, né, e se coloca à disposição naquele momento. Atuar no posto médico avançado amarelo ou verde, com suas mochilas e no transporte de vítimas, dependendo aí da sua categoria, tá? Com relação à comunicação, é muito importante que se faça uma comunicação adequada, uma comunicação eficiente. Estamos num momento bem delicado, então é muito importante que a gente tenha essa noção aí, tá? Então, os comunicadores e os coordenadores do PMA têm que ter facilidade aí, tá bom? Então, a gente tem os coordenadores do posto médico avançado, do transporte, do posto vermelho, da lona vermelha e da lona amarela, tá? Agora, o que é bem interessante a gente saber? Somente o coordenador do posto médico avançado é que fala com a central de regulação, tá certo? Ele fala tanto com a central de regulação, tanto com os bombeiros e com a coordenação de transportes. Por que a gente tem que organizar desse jeito? Porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, não vai funcionar. Então, toda a demanda chega para o coordenador do posto médico avançado e ele faz as devidas comunicações, tá bom? Ok. Muito bem. Com relação à organização da cena, a regulação, a evacuação e o transporte de vítimas num incidente de múltiplas vítimas, como é que acontece? Então, os princípios da regulação médica no incidente de múltiplas vítimas. Quais são os objetivos? Promover a distribuição das vítimas conforme a especialidade e a gravidade, tá? Vai gerenciar o incidente, dando suporte em recursos humanos, materiais e ambulâncias para o posto médico avançado. Por isso que toda a comunicação tem que passar lá pela central de regulação médica, tá? Quais as ações, então, dessa central? Essa central vai orientar o coordenador do posto médico avançado sobre o destino das vítimas, para onde que essas vítimas serão encaminhadas. Ela vai solicitar recursos adicionais de transporte aéreo e terrestre, se houver necessidade. E vai solicitar recursos materiais adicionais. Então, se ela não tem recursos materiais adequados, ela vai fazer solicitação, tá? Ainda, as ações. Vai distribuir as vítimas de forma eficiente, conforme os recursos hospitalares disponíveis, minimizando assim o caos hospitalar determinado pelo incidente de múltiplas vítimas. Ou seja, então é responsabilidade da central fazer essa organização, quais vítimas irão para qual hospital, né? Então é a central de regulação médica que faz essa orientação, tá? A central de regulação vai manter comunicação constante, ou seja, vai ser uma comunicação o tempo todo, vai ter que ficar acontecendo com o coordenador do posto médico avançado, com os hospitais naquela localidade,
com os hospitais de outras localidades, se houver necessidade, né? Então, dependendo da distância, dependendo da situação, então, hospitais de outras localidades precisam ser acionados. Então, essa comunicação também será feita pela Central de Regulação Médica, né? E você pode se perguntar, mas por que fica essa responsabilidade? Eu acho que você se lembra que quando você foi lá fazer a visita técnica no SAMU, eu acho que você se lembra da gente ter conversado que o médico regulador não é aquele médico, aquele doutor, mas o médico que está nessa função naquele momento, ele é a autoridade máxima sanitária daquela localidade prevista pelo Ministério da Saúde. Então ele tem uma autoridade, uma autonomia muito grande nesse momento. Então por isso que toda essa organização, você vê que ele tem um poder muito grande, vem dessa regulação médica. Por quê? Porque isso está previsto pelo Ministério da Saúde já. Tá bom? Ok. Os princípios da logística de evacuação no incidente de múltiplas vítimas, vamos ver como é que funciona. Então, a evacuação das vítimas do posto médico avançado. Em primeiro lugar, acho que ficou claro para nós, né? Mesmo se não ficou, qualquer coisa que a gente tenha dúvida, a gente vai fazer contato e a gente vai orientando e vai esclarecendo, tá? Nós falamos que a vítima mais grave são as vítimas vermelhas, né? Então, elas têm prioridade, essas vítimas vermelhas, tá? Elas devem chegar no hospital em menos de 1 hora. Então, entre elas ser retirada lá, ser atendida, ser feita a estabilização dela e ela chegar no hospital, isso tudo tem que correr em menos de 1 hora, tá? E evacuação para o hospital terciário, tá? Evacuação das vítimas do posto médico avançado, as amarelas. As amarelas, se continuarem sendo amarelas, se não evoluírem para vermelho, elas podem aguardar mais que 1 hora, tá? Ela vai exigir, essa vítima precisa de atenção médica, ela é uma vítima grave e pode evoluir, como eu estou te falando, né? Ela vai ser reavaliada com frequência. Por quê? Porque ela pode se tornar uma vítima vermelha. E ela preferencialmente vai ser destinada ao hospital secundário, né? Porque quem vai ocupar os hospitais ali, as vítimas que têm maior urgência para ocupar são as vermelhas, né? Então essas aqui ocuparão um hospital secundário, tá? De atendimento de menores gravidades, tá? A evacuação das vítimas do posto médico avançado, as verdes. Elas, como eu te falei, elas não vão ocupar ambulâncias, né? Elas vão ser removidas por qualquer outros veículos que não sejam ambulâncias, porque as ambulâncias estarão removendo os pacientes mais graves, que nesse caso são os vermelhos e os amarelos, tá? O que é interessante? Um médico que sabe fazer bem o atendimento, bem a triagem, quando ele chega que as vítimas já estão disponibilizadas para ele, já estão em segurança, ele imediatamente já faz a retirada das verdes, né? Aconteceu uma coisa bem interessante, no ano passado, aí eu fui convidada pela Infraero mais uma vez para fazer um incidente lá, né, um método START. Só que foi assim, os métodos STARTs que a gente já fez no aeroporto já foram assim, enormes, assim, hollywoodianos, né? Mas aí a coisa começou a mudar, e o ano passado a gente fez um START com 2 vítimas, se não estou enganada. Nem foi de acidente aéreo, foi 2 vítimas lá, 2 profissionais da parte elétrica que supostamente levaram um choque. Não, eram 4 vítimas. Aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 verdes, uma vermelha e uma amarela. E aí eu orientei as vítimas verdes para eles fazerem aquela desestruturação na cena, enxame, puxa no braço e fala que está doendo, que vai morrer, me atende logo porque você não está me atendendo. Quando o médico chegou, um colega meu lá do SAMU, quando ele chegou para fazer a triagem, quando ele viu as 2 vítimas verdes, ele já falou, pega essas 2 vítimas aqui, já pode ir lá, levar ele lá para tal lugar. Ou seja,
ele acabou com a oportunidade das vítimas verdes fazerem a desestrutura da cena, porque elas de fato, elas desestruturam. Então o médico que tem esse entendimento, ele já faz o possível para eliminar ali da cena a vítima verde, porque senão ela vai bagunçar toda a situação ali, ok? Então é interessante que elas sejam removidas rapidamente para diminuir o estresse, como eu te expliquei agora, dei esse pequeno exemplo. E a evacuação das vítimas do posto médico avançado, as cinzas, né? Elas são as últimas a serem removidas, certo? Elas vão permanecer na zona quente até que todas as vítimas tenham sido removidas para o posto médico avançado. E quem vai fazer lá o transporte? Nesse caso é o IML, tá? Que vai fazer lá a remoção e o transporte, ok? Aí quais são os princípios da logística do transporte das vítimas no incidente de múltiplas vítimas, então? Transporte de vítimas do posto médico avançado. Nós já falamos sobre isso anteriormente. A regra é otimizar e priorizar os recursos que eu tenho, né? Então eu preciso ter uma organização muito legal para fazer a coisa fluir, a coisa acontecer de forma adequada, né? Então, trânsito e distância atrasam a chegada e o retorno de ambulâncias. Então, eu preciso de alguém, como nós já vimos, que temos as equipes que vão controlar o trânsito. Então, elas precisam deixar canalizado aquele trânsito, ok, mas elas precisam deixar também preparado um local onde consiga chegar as ambulâncias, né? Então, muitas vezes monta-se ali um pequeno circuito para que o trânsito flua de forma adequada, né? O aeromédico, se for necessário, ele vai transportar uma vítima por vez. Então, uma vítima de cada vez vai ser removida pelo helicóptero, se for o caso, né? Com frequência, se é um incidente de múltiplas vítimas, com muita frequência, muito comumente, eu tenho poucas ambulâncias para a quantidade de vítimas, né? Então, isso é comum que aconteça, né? Olha uma situação como essa, por exemplo, da imagem, né? Então, isso fica muito complicado. Então, por isso que eu preciso ter uma organização muito legal para trabalhar com os recursos que eu tenho e fazer o atendimento de forma adequada, tá? E outra situação, possivelmente vai faltar médico para tripular a ambulância de suporte avançado de vida. E a ambulância de suporte avançado de vida, ela não existe sem o médico, né? Precisa ter um médico ali. Então, é comum também faltarem profissionais dessa categoria para tripularem ali a ambulância de suporte avançado de vida também. O coordenador do PMA ele vai determinar a ordem em que as vítimas devem ser transportadas pelas equipes. Lembra, eu já te falei isso anteriormente, né? Então, ele que vai determinar qual vítima será removida antes daquela outra, por exemplo, tá? E o hospital de destino que vai ser informado pela regulação médica, né? Então, o hospital já vai ser dito, né? Já vai ser avisado para qual lugar aquela vítima vai ser dirigida, né? Para onde ela vai ser levada, tá? Aí o coordenador de transporte vai enviar a ambulância solicitada pelo posto médico avançado, uma de cada vez, tá? Então não pode ter bagunça. É muita gente, todo mundo precisa ser atendido, todo mundo vai ser atendido, mas é necessário que haja organização, tá? E existe uma pessoa ali que vai ficar anotando, né? Ele vai identificar a ambulância e o número da vítima e para qual hospital ela está sendo enviada. Você lembra que eu te mostrei que lá na fichinha tinha 2 orelhinhas ali com os números? Lembra disso? Aí, através daquele númerozinho, então vai ter alguém que vai ficar fazendo as anotações, tá? Daquela ambulância, que ambulância vai levar, que número de vítima e para qual hospital ela está sendo enviada. Por quê? Porque essas informações, elas já existem antes daquela ambulância sair da cena. Essas informações de destino, elas já existem, já são verdades, tá? As vítimas vermelhas, né? O transporte das vítimas vermelhas vai ser em suporte avançado de vida, né? Ambulância de suporte avançado de vida. Na ausência de médicos, se tem uma via aérea segura,
o tratamento vai ser, né, a via aérea, né, vai ser bem fixada e poderão ser transportadas por suporte básico de vida, né? Se foi feita uma via aérea definitiva ali, por exemplo, né, então esse médico fez uma via aérea definitiva bem fixada, então o protocolo diz que elas poderão ser transportadas pelo suporte básico de vida, tá? A intubação orotraqueal. As amarelas são transportadas após as vermelhas, né? Nós vimos que a prioridade aí vai ser a vítima vermelha, né? E com frequência acabam, numa situação como essa, acabam indo 2 vítimas amarelas na mesma ambulância, né? Por quê? A ambulância do SAMU, não sei se você... Acho que nós falamos sobre isso naquele dia que você foi fazer a visita técnica. A gente até conversou e mostrou para você que tem a maca, né, onde carrega um paciente, e no banco também a gente pode colocar uma prancha também, e pode fixar essa prancha com os cintos que servem ali para fixar a pessoa sentada. A gente muda a posição dele e ele pode ser, ele vale aí para segurar uma vítima que esteja pranchada lá no banco também. Então, dessa forma, é possível serem transportadas 2 vítimas de cada vez, tá? No caso das amarelas, certo? E elas, já que são amarelas, elas podem ser transportadas pelo suporte básico de vida, tá? Os aspectos especiais do transporte por suporte básico de vida. Então, é preciso preencher a ficha de atendimento, né? Então, todo atendimento feito pelo SAMU, independente de ser um incidente de múltiplas vítimas ou não, cada paciente tem a sua fichinha de atendimento, né? E dependendo do lugar onde você trabalhar, tem lugares que não são organizados nesse sentido, então é preciso que haja uma organização, é preciso que haja registro desses pacientes, tá? E esse suporte básico de vida, depois que ele fez o transporte das vítimas, ele vai retornar para a cena do incidente após o transporte. Por que ele vai retornar? Porque ele vai em busca de possivelmente transportar outra e outra vítima, né? Então, é um serviço contínuo até que o coordenador do posto médico avançado dê como finalizado o incidente, tá? Ok, muito bem. E aí, a gente vai falar agora sobre os aspectos especiais em incidente com múltiplas vítimas, quando envolve atendimento a emergências que tenham produtos perigosos, tá? E depois, quando a gente finalizar o método finalizarmos a aula do método START, acho que eu já te falei isso anteriormente, a gente vai partir para o conteúdo sobre produtos perigosos, tá? Então aqui a gente dá uma pincelada e depois como você vai fazer o atendimento e depois a gente vai em outra oportunidade conhecer os produtos perigosos, tá? Identificá-los. Então, os aspectos especiais em incidente de múltiplas vítimas envolvendo produtos perigosos. Primeiro, eu preciso definir, né? O que é um produto perigoso, né? Que a gente ouve falar. O que é um produto perigoso? Um produto perigoso é toda substância, seja ela sólida, líquida ou gasosa, que quando ela está fora do seu recipiente, ela pode causar riscos para a saúde, para o meio ambiente e para o patrimônio. Então, isso é um produto perigoso, tá? A resolução 420 de 2004 da ANTT relaciona cerca de 3.500 produtos perigosos, tá? Então, são muitos produtos perigosos que existem aí. São produtos que nos beneficiam no dia a dia, mas eles precisam estar sob controle, tá? Senão eles se voltam contra nós, tá? Então, o que é um produto perigoso?
ruído de escape gasoso, pessoas fugindo ou desorientadas, tá? Desculpem, meninos, eu fiz a leitura errada. É como a gente vai, até porque ficou ruim aqui, é como a gente vai fazer o atendimento, tá? Envolvendo produtos perigosos, tá? Então a gente tem ruídos de escapes gasosos, nós temos pessoas fugindo, estão com medo, estão desorientadas, elas querem sair daquela situação. Posso ter animais mortos ou em fuga, né? Porque ele está recebendo ali o contato com aquele produto perigoso, por exemplo. Eu tenho a vegetação descolorida e eu preciso considerar aí uma distância mínima de 50 metros ali daquele produto perigoso, tá? Então veja bem, é uma distância bem longa, né? 50 metros, tá? Para que eu esteja em segurança, tá? Classificação dos riscos. Ficou muito bagunçado esse slide aí, tenham paciência, tá bom? Então, existe uma série de eventos ou condições que podem atuar de forma isolada ou em conjunto, facilitando a exposição de organismos vivos aos agentes perigosos, tá? Então, a gente tem explosões, a gente tem vapores de líquidos inflamáveis ou combustíveis, a gente tem gases tóxicos ou inertes, temos aí substâncias oxidantes, temos substâncias radioativas, temos vapores corrosivos e tantas outras substâncias perigosas que a gente vai ver mais detalhadamente em outra oportunidade, como eu te falei, tá? Os efeitos em seres vivos. Então, eles podem ser tóxicos sistêmicos, irritantes e asfixiantes, tá? O que a gente vai relatar, então, durante uma classificação do produto perigoso? Nós vamos relatar as condições do armazenamento ou transporte. Será que aquele produto está sendo transportado, ele estava sendo transportado de forma adequada? Será que ele não aconteceu o acidente porque ele estava sendo transportado de forma inadequada, tá? As condições climáticas, né? Então a gente vai ver em outro momento, como eu te falei, a gente vai ver que o clima vai interferir diretamente aí na atuação do produto perigoso. Pode ter a presença ou não de fogo, tá? Isso tudo a gente precisa observar. Existe um lapso de tempo desde o início do acidente, né? Então eu preciso ver que horas, a gente falou isso anteriormente, né? Aconteceu esse acidente, como foi nesse instante, faz 10 minutos, faz meia hora? Qual a situação das vítimas e do meio ambiente ali, que foram atingidos, né, por esse produto perigoso? Novamente eu vou estimar o número de vítimas e o perigo e risco de novas vítimas, de novos impactos ou de novos danos, né? Então tudo isso a gente vai relatar quando a gente for fazer um atendimento que envolva produtos perigosos, tá? Aí aqui, ó, tem o manual de emergências, né? O manual de atendimento de emergências com produtos perigosos, tá? Então, não são todos os SAMUs que tem, tá? Eles não são todos os SAMUs que tem. E é muito importante que se saiba, porque nesse manual a gente tem toda a orientação necessária. Mas quando a gente for falar sobre na nossa aula de produtos perigosos, a gente vai ver que tem uma legislação enorme. Então eu tenho várias leis que vão falar sobre o assunto, eu vou passar isso para vocês e vale a pena você se aprofundar um pouquinho, tá bom? E também, ó, tem um aplicativo, até tenho no meu celular, depois se você tiver interesse eu passo para você, que você faz uma consulta ali muito rápida daquele produto perigoso também, tá? Então, você vê aqui, tem alguns exemplos aqui, né? Então, aqui eu tenho um produto perigoso, aqui eu tenho um gás inflamável, né? Aqui eu tenho gás também, então eu tenho vários produtos aí, tá? A identificação e a classificação. O nome e o volume do produto perigoso, né? Então, vou passar isso para a central de regulação. Ações recomendadas naquela emergência. Os meios de extinção, como é que eu posso fazer como é que vai ser feita a extinção daquele produto, o socorro de emergência e a distância de isolamento, né, que a gente falou, já viu ali que são 50 metros, tá? Então, são alguns aspectos bem importantes que precisam ser observados, tá?
Aqui, pessoal, é o seguinte, essa ficha de emergência que existem, ela não é exatamente desse modelo, não era até o ano passado. Essa ficha era obrigatória, então era obrigatório que o condutor transportasse essa ficha. E nessa ficha tem ali todas as informações possíveis e imagináveis daquele produto, que tipo de produto é, se ele causa fogo, se não causa fogo, se não pode ter contato com a pele, se tiver contato com a pele fazer o quê, em sinal de fogo qual tipo de extintor usar, telefones de emergência para todas as regiões do Brasil. Cada região do Brasil tem, nas costas, tinha aí telefones 0800 para ligar e fazer, né, pedir o socorro, né, para que equipes especializadas chegassem ali. Mas ela foi, digamos assim, a obrigatoriedade dessa ficha, ela não é mais verdade. Então, hoje já não é mais obrigatório que o condutor carregue essa ficha, tá? Desde o ano passado. Eu, particularmente, não concordo, tá? Eu acho que deveria continuar carregando, porque vejo essa ficha de emergência como algo fundamental aí no transporte de produtos perigosos, né? Mas não sou eu quem faço a lei, então, a partir do ano passado, ela já não é mais obrigatória, tá bom? Aí, aqui a gente vai só falar mais ou menos, porque o nosso foco é o atendimento. Depois, quando a gente for falar na aula de produtos perigosos, aí a gente vai ser bem enfático, né? Vai aprender direitinho, uma classe por classe e tal, tudo direitinho, tá? Então, ó, aqui nessa coluna, não sei se você está conseguindo enxergar, mas ela vai de 1 a 9, ou seja, as classes de produtos perigosos são divididas em 9 classes, tá? Então, na classe 1, eu tenho a classe dos explosivos. Em todo material, todo produto perigoso que for explosivo, ele entra na classe 1. Na classe 2, vai entrar todo produto perigoso que seja na forma gasosa. Na classe 3, vai entrar todo produto perigoso que seja inflamável e líquido. Na classe 4, vai entrar todo sólido, então veja bem que eu estou falando de... Só que eu já falei de 3 estados físicos da matéria, né? Eu falei estado gasoso, estado líquido e estado sólido. Então, na classe 4, vão entrar os produtos que sejam inflamáveis e em estado sólido. Na classe 5, vão entrar os oxidantes, né? Produtos, substâncias oxidantes. Na classe 6, entrarão os tóxicos e infectantes. Na classe 7, entrarão os produtos radioativos. Na classe 8, os corrosivos. E na classe 9, substâncias perigosas diversas. Então, você vai observar que algumas classes, elas têm subdivisão. Por exemplo, a classe 1 ela é subdividida. A classe 4 ela é subdividida. A classe 5 é subdividida. A classe 6 é subdividida também, tá? Depois eu vou te explicar melhor como é que funcionam essas subdivisões, tá? E esse 9 aqui, substância perigosa diversa, quem é esse? Por que ele recebe esse nome? Porque de repente eu tenho um produto perigoso que eu não consigo encaixar nas outras 8 classes. Não consigo encaixar. Por exemplo, lama de asfalto. Se você procurar de 1 a 8, você vai ver que você não consegue encaixá-la em nenhum lugar. Então, quando eu não consigo encaixá-la, ela vai entrar aqui, por exemplo, na classe 9, substâncias perigosas diversas. Uma bactéria, por exemplo, que eu não consigo encaixá-la na classe 6.2 ainda, por alguma razão, então ela vai ficar por enquanto na classe 9, tá? É mais ou menos assim que funciona, mas na aula específica a gente vai entender isso melhor, tá? E aqui são as classificações. Então, para cada produto perigoso, eu tenho um rótulo de risco específico para aquele produto. Então, você vai observar que a figura será sempre um quadrado. O que é um quadrado? Uma figura geométrica com 4 lados iguais, né? A mesma medida
de um lado é nos outros 3 lados. Então será sempre um quadrado. Só que ele vai mudar a cor. Então você está vendo que aqui eu tenho branco, aqui eu tenho azul, eu tenho verde, eu tenho vermelho, eu tenho amarelo, aqui eu tenho preto e branco. Então ele vai mudar a cor e vai mudar vão mudar as informações constadas nesse rótulo de risco, tá? Então você já observou esse tipo de informação nas carretas que você vê por aí, né? Nos veículos de grande porte, certo? Aqui, pessoal, também a gente tem... Desculpa aí, mais um ruidinho, né? Aqui a gente tem também as documentações. Como eu te falei, essas documentações, tem outras documentações que não são mais obrigatórias, tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando especificamente na aula de produtos perigosos, tá bom?